Olá! Nesta quarta-feira se comemora o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E eu pergunto a vocês, será que nós temos muito a comemorar no Brasil? A situação não está fácil. O número de desemprego aumenta a cada dia. Neste exato momento, nós temos mais de 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, sem fazer absolutamente nada. Somado a isso, temos mais 42 milhões de brasileiros que estão em situações precarizadas, ou seja, da informalidade, atuando com poucas horas de trabalho em troco de uma pequena quantia por dia, ou por semana, ou por mês, em trabalhos em funções e atividades muito precarizadas. Sofrem com isso vários segmentos da população. Os jovens, que não têm perspectiva de futuro, as mulheres, que na verdade são as primeiras a serem colocadas para fora do mercado de trabalho em momentos de crise econômica, como o que nós estamos vivendo, e a situação a curto e médio prazo não parece ter um alento melhor. Ou seja, a perspectiva, segundo os principais economistas do país, é de baixíssimo crescimento. Para vocês terem uma ideia, só neste ano já foi feita análise de crescimento para baixo 9 vezes. 9 vezes. Então, isso, uma hora começou nos 2,5, veio para uns 2,2, depois 2, agora já estamos em 1,7. A próxima deve vir para 1,5 e as perspectivas mais pessimistas são de apenas 1% de crescimento econômico, o que é próximo de zero e que, portanto, esse percentual de crescimento não vai, infelizmente, neste ano, nos levar à abertura de novas vagas e de novos mercados de trabalho. Empresas vêm sendo fechadas, no estado de São Paulo isso não é diferente. Recentemente tivemos o anúncio do fechamento da Ford. Há 15 dias, a Johnson & Johnson, uma empresa que atua há muitos anos no Brasil, disse que vai reduzir as suas atividades no país pela metade, transferindo mais de 3.500 vagas para o país vizinho, Colômbia, ficando apenas com metade das suas vagas aqui no Brasil. Portanto, a situação é grave e nós hoje trouxemos 2 pessoas que estão vivendo esse calvário, ou seja, 2 pessoas desempregadas. A Dani Xavier, que está há 6 meses desempregadas, e o Adriano de Souza, há 1 ano desempregado. A Dani tem 3 filhos, 3 filhos, e o Adriano tem 4 filhos. Bom, primeiro eu quero agradecê-los de vir aqui, trazerem as suas angústias, esse momento de tristeza que vocês estão vivendo, de muita falta, às vezes, até de acreditar que as coisas possam melhorar. Então, eu agradeço a presença de vocês todos. E queria lhe perguntar, como é que é viver há 1 ano desempregado nesse país e na nossa cidade? Primeiramente, Beth, agradecer a oportunidade. Matar um leão por dia, né? Porque às vezes você corre atrás de algumas coisas para de manhã para a noite chegar ao sustento dentro da nossa casa e muitas vezes não chegar. E lutar, às vezes, até contra uma depressão, muitas vezes, né? Porque eu sofri uma depressão e luto por a gente ser cristão, muitas vezes, mas a gente luta através de uma depressão. Para não ficar deprimido e ficar de cama e não conseguir fazer mais nada, né? Essa que é a verdade. E é onde eu consegui sobressair, como eu disse, através do desemprego, correr atrás de algumas coisas, assim, depois no final eu comento. Você trabalhava antes em quê? Eu sou formado em eletricista pelo Senai, através do seu irmão, na época quando ele era prefeito em Catanduva. Agradeço muito ao Félix nessa parte, que deu essa oportunidade, como foi prefeito em Catanduva. E eu sou formado desde 2003 pelo Senai, um núcleo da Igreja Assembleia de Deus. E você atuou como eletricista? Atuo ainda quando me procuram. Mas você tinha vínculos empregatícios, ou seja, era registrado em carteira, ou você sempre trabalhou como autônomo? Autônomo e trabalhei pela SOS da prefeitura aqui atualmente. Tá. E agora você não tá mais? Não estou mais. Nós vamos voltar a conversar com você. Dani, obrigada também pela presença, por ter aceito o nosso convite. Você está há 6 meses desempregada, é isso? 6 meses. E onde você trabalhava antes? Eu trabalhava no comércio. No comércio? No comércio. Quantos anos você ficou atuando no comércio? Ao todo, de comércio, eu tenho 17 anos. Nossa, bastante tempo. Muito tempo. A última empresa, 3 anos e 2 meses.
Nossa, e agora, nesse período de 6 meses, como é que você está se virando? Ah, então, tinha o seguro, né? Aí agora acabou. Você é casada? Não sou casada. Você sou que separada. mantém as crianças? Mantém a casa. Qual a idade dos seus filhos? 18, 13 e 9. E esse de 18 já tem algum... A Júlia já está trabalhando, Ah. né? Ela já está trabalhando. Pelo menos para os gastos dela, né? Para os Sim, porque estudos ganha pouco. Ganha pouco, Ganha pouco. né? Mas aí tem o Pedro e a Lívia, né? Que tá ali. Que dependem fundamentalmente de De você, mim. De do mim. seu trabalho. Você Isso. mora em casa própria ou alugada? Não, minha casa é própria, mas eu tenho as parcelas para pagar, né? Gente do céu. Você entrou em qual programa habitacional? Eu entrei no da CDHU. No CDHU? Isso. Tá. E como é que faz, gente? Então, aí você Vai se tenta, virando, né? Você corre atrás de um bico aqui, outro bico ali, outro lá. E tem bico hoje para fazer? Então, tava mais fácil. Ultimamente tá sendo bem mais difícil, né? Principalmente na parte, assim, eu trabalho muito com buffet, com comida, essas Sim. coisas. E também é uma coisa, assim, que é supérfluo. O pessoal anda cortando, porque não tem dinheiro, né? Nem as festas estão acontecendo mais. Nem as festas estão acontecendo mais. Eu tenho percebido isso um pouco, que caiu bastante. Me fala uma coisa, qual a idade dos seus filhos? 4? Eu tenho uma menina do primeiro casamento de 1 ano e 6 anos, perdão. 6 anos e 6 meses, um casal de gêmeos de 6 anos, um menino de 4 anos. Aí eu fiz vasectomia para parar um pouco, senão não aguento. Então já veio de penca. Veio de penca. Gente, e tua esposa trabalha? A minha esposa não. Minha esposa, ela me ajuda às vezes quando aparece algum bico, nós vamos catar entulho, né, Dani? Às vezes eu cato reciclagem, corro de um lado. Mas o Adriano, vocês estão os dois desempregados? Os dois desempregados há 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Gente, e nesse período, quantos currículos você distribuiu nessa cidade? 50. 50 currículos. E você foi em tudo quanto é empresas, construção civil também? Sim. Quando chama, fala que a gente não encaixa no perfil da empresa. Gente, comunicativo, tudo, mas não se encaixa ao perfil qual a firma pede naquele momento. Mas e assim, por exemplo, você já tentou usar a internet para poder pegar lá, olha, eu sou eletricista, posso fazer um serviço na sua casa, faz essa publicidade caseira aí? Eu sempre uso. Funciona? Funciona. Eu vou pegar entulho, corto galho de árvore. Você faz tudo, então? Faço tudo. O que passar para você, você Não vou faz? falar marido de aluguel, porque às vezes para algumas profissões marido de aluguel pega mal, né? Mas é um marido de aluguel. Quer dizer, se me na minha casa uma telha sair do lugar, Subo uma em cima torneira do telhado. quebrar, e ele pode ser utilizado para isso. Mas não é isso que a gente quer, né? Sim. Porque o trabalhador também precisa de estabilidade, né? Porque você precisa contar com aquele dinheiro no final do mês. Como é que faz? Me fala uma coisa. Como é que faz? Você mora em casa própria? É uma casa cedida de 2 cômodos. Meu telhado é amarrado com terça. O que é essa terça mesmo? É telha eternite, no apuro, amarramos uma terça para a telha não subir Tá. e vamos pedindo para Deus para não voar o telhado. Tá. E aí você tem. Então você não paga aluguel. Não, é cedido. Essa despesa você não tem. Não, só água Mas e força. você tem energia. Força água, e alimentação. Energia, água e alimentação. Como é que faz para alimentar 4 bocas? Fica difícil, né? Porque de janeiro para cá, Beth, Porque a mais velha sua mora com a mãe? com a primeira mãe. Com a primeira mulher sua. E de janeiro para cá nós tivemos assim, porque as crianças foram para a escola, perdeu o benefício. De janeiro para cá eu e minha esposa nós se desesperamos de uma tal maneira que eu ficava... Mas não tem Bolsa Família, não tem nada? Retornou, foi feito o recadastramento, graças a Deus ela conseguiu sacar os atrasados, mas de janeiro, eu recebi agora 1 semana atrás. Nós se desesperamos de uma tal maneira que eu quase entrei em pânico para tomar remédio, Depaquene, carbolídeo de sódio, porque E como é que você consegue remédio? eu tomava... E você pega na farmácia municipal? Na farmácia municipal, mas agora eu não estou tomando, porque eu tento controlar. Claro. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E tua mulher também, porque tem uma filha de quantos anos tem a mais nova? O menino mais novo tem Menino. 4 anos, Estevão. 4 anos. Tá na creche ou não? Tá, graças a Deus, do lado de casa. Todos estão nas escolinhas? Estão, graças nas a Deus. creches. Bom, menos mal, pelo menos. Você tem ajuda de alguém? Você frequenta qual igreja? Eu sou pastor da Assembleia de Deus Campo de Catanduva. Você é pastor?
Você é pastor? Sou. Ah, tá. A igreja ajuda. A igreja, quando pode, sim. A igreja dá uma ajuda de custo para um pastor? Algumas igrejas, sim. Algumas, não. Não. Tá. Eu tenho a sua igreja em Roberto, distrito de Roberto. Então você tem que ir até lá ainda. Eu vou para lá. Eu sou eletricista, encanador, ajudo lá, mas tem um pastor responsável lá. Tá. Bom, Dani, e você? Me conta um pouco a sua história. Como é que faz para dar conta? Eu acho que o pessoal de casa deve ficar intrigado, porque quem tem salário, quem recebe, por mínimo que seja, pega aquilo que recebe e divide. A gente faz isso, né? Olha, isso aqui eu vou reservar para tarifa de água, isso aqui para tarifa de energia, isso aqui eu vou gastar no supermercado. Isso contando que não vai acontecer nada de anormal. Nenhum imprevisto. Nenhum imprevisto. Como é que funciona para quando você não tem esse planejamento na vida, porque você não sabe o que você vai receber no final do mês? Olha, Beth, já me desesperei, já, né? Mas, tipo assim, não adianta. São coisas assim que não adianta, porque, tipo assim, são duas bocas que dependem de você, né? Porque são pequenos, não pediram para nascer, então a responsabilidade é sua. Então não adianta você se desesperar. Você tem mais que levantar todo dia de manhã, arregaçar as mangas e vamos ver o que a gente vai fazer para conseguir tal dia conseguir pagar as contas. Você faz como ele, você faz uns bicos também, como o Adriano falou? Faço. Em que área que você faz? Eu trabalho muito com buffet. Né? Então, quando aparecem as festas para servir, eu vou trabalhar, né? Tem os food trucks aí, alguns bicos aí que me chamam no final de semana para trabalhar também. Para você ajudar. Para ajudar. E fora isso, a gente vai vendo o que dá para fazer, né? Vai vendo o que Mas você tem alguma coisa de internet que você trabalha também ou não? Não, você tem algum site? Eu tenho o Acorda, né? O Acorda Catanduva. E aí, de vez em quando, a gente aparece alguma coisa pra gente pelo Acorda, mas é muito difícil. Então, isso que eu te ia perguntar. Não é uma coisa que você pode contar. Te rende algum dinheiro, alguma coisa? Assim, não é uma coisa que você pode contar, não. Falar assim que dá pra você pagar uma conta de casa, assim, não dá. Não posso contar com isso, não. Não, porque realmente, igual você falou, as contas são fixas, né? E você não tem esse dinheiro fixo pra você pagar. Então, você tem que correr atrás todo dia. Alguma coisa você vai deixando para trás, o dia que dá você paga, você vai priorizando, né? Eu sei. Tem que priorizar. E como o Adriano, eu não tenho benefício nenhum, não tenho esse negócio de Bolsa Família, nada disso daí, não. Mas você podia ir atrás pelas suas pequenas, pelos seus filhos pequenos. Mas o que acontece? Porque, se não me engano, tem vários programas sociais, né? Tem o Bolsa Família, tem Renda Cidadã. Embora todos os governos atualmente, tanto o governo federal quanto o governo do estado, vem cortando esses benefícios, né? Vem dificultando o acesso. Eu fui atrás, esses dias atrás, no CRAS, do Bom Pastor, e o que a moça que me atendeu lá disse que era para voltar daqui 2 meses para remarcar, porque uma das assistentes estavam doentes, então elas estavam com quadro reduzido. Meu Deus. Foi isso daí. Você devia perguntar para ela se a fome também esperava 2 meses, né? Eu debati se as suas necessidades também esperariam 2 meses, fala a verdade. Eu debati isso com o Guilherme Gandini, né, secretário do prefeito, mas também não resolveu muita coisa, não. A informação que ele me deu foi contraditória a que eu tive no que você recebeu no local. Isso. E o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, é o local, é um espaço exatamente para isso. Para atender desempregados, para atender mães, para atender adolescentes, para atender, enfim, para atender as demandas do bairro nas mais diferentes áreas. A exceção da saúde, que tem os lugares lá, né, que são específicos, os postos de saúde, as unidades, enfim, o equipe de saúde da família. Mas o CRAS tem que ter essa coisa, e a resposta precisa ser o mais rápida possível, né? Não dá para demorar tanto mas assim. Catanduva acho que não está funcionando o mais rápido possível para nada ultimamente, né? Tá num ponto que está daqui para pior. É verdade. Bem, acho que nós estamos com o tempo nesse bloco encerrado, mas vocês estão vendo como é que está a situação das pessoas. Eles estão aqui, ainda que eles tenham a possibilidade de se virar um pouco, né? Porque são pessoas dinâmicas, são mais jovens, né? Agora imagina vocês, uma pessoa que já passou de 50 anos no nosso país, que está desempregada, e Catanduva tem muito, né? Porque nós vivemos num oásis, nós também sofremos os impactos dessa crise econômica, e o que a gente tem que fazer é conversar muito, debater muito e cobrar de quem pode ajudar para que a gente consiga resolver ou diminuir
esse desemprego que afeta tantos milhões de famílias no nosso país. É um minutinho, nós já voltamos, não saia daí. Bem, voltamos ao nosso segundo bloco com esse tema hoje tão importante, tão pertinente, que afeta milhões de famílias, como eu disse ao final do nosso primeiro bloco, que é o desemprego. A gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, tem um desemprego que é resultado exclusivamente da política econômica, não é? Uma política econômica que tem sido excludente. E isso acaba afetando as pessoas, os trabalhadores de um modo geral e as trabalhadoras. Tem um desemprego que ele é estrutural, ou seja, vai mudando de acordo com a estrutura do trabalho, com a forma como o trabalho está organizado. O que isso significa? Significa que com a introdução de novas tecnologias, nesse processo de trabalho, vai se reduzindo a necessidade de se contratar mais pessoas. Eu vou dar um exemplo que todos nós aqui em Catanduva conhecemos. A máquina de cortar cana. Quando uma máquina é colocada para o corte de cana é uma das tarefas mais complicadas que tem. Eu acho maravilhoso que veio a máquina, porque ser humano não merece fazer aquele trabalho, porque é absolutamente desgastante. Então, uma máquina daquela, ela retira 90 empregos, 90 vagas. Se você coloca na sua empresa uma empresa que vai fazer móveis, você compra uma máquina e essa máquina vai cortar madeira, lixar madeira, dar formato na madeira. Quantas pessoas você está tirando daquela sessão de trabalho? E isso é assim no Brasil e no mundo inteiro. Tem vagas, só nos Estados Unidos, me parece que já são 5 milhões de cargos que foram extintos e não voltarão mais. O Brasil, que ainda é um pouco atrasado do ponto de vista da utilização de tecnologia no processo produtivo, também vai estar caminhando para esse caminho. Então, essas vagas também não vão, infelizmente, mais existir. Você entendeu o que eu disse, né? Ou seja, isso não significa uma desesperança, mas significa que essas pessoas que estão surgindo, como você, que está desempregado, precisa criar outras alternativas no mercado de trabalho para poder ser absorvida. Sim. Como eu posso falar já? Claro, deve falar. Eu, no sobressair dessa parte, eu conheci uma amiga minha que ela tem síndrome do pânico. Ela falou assim para mim, eu preciso trabalhar, mas eu preciso de uma companhia. Eu preciso que você me ajude. Eu falei, ao contrário, você vai estar me ajudando. E eu quero mandar um abraço para ela, porque eu falo assim, eu louvo a Deus, porque Deus coloca amigos certos na hora certa na nossa vida. A Renata Clemente. E ela falou assim, Adriana, eu preciso que você venha trabalhar numa loja como locutor. E nessa época eu cuidava de uma casa terapêutica em Pindorama. Tinha 2 carros, colocava os internos, ia poupa-tempo, fazia documentação, tinha uma vida estabilizada. Aí eu tava quase entrando de novo na depressão, porque aí eu ficar desempregado, eu entro em depressão, Beth. Eu estando trabalhando, eu dou risada sozinho, claro, vou pra pizzaria, o trabalho tenho condições de ajudar. Importante para a vida das pessoas. Aí eu falei assim, Renata, vamos fazer assim, eu vou te ajudar, vamos trabalhar numa loja do comércio. Ali eu comecei a desenvolver. Aí eu vi um moço se vestir de patati e patatá. Eu falei, eu preciso comprar uma fantasia de palhaço. Eu falei, eu vou começar a dançar. Começamos a dançar no semáforo, aquela tristeza minha foi indo embora. Hoje eu consigo trabalhar de palhaço, a minha amiga... Desculpe, indiscrição, se você não quiser falar também não precisa. Quanto que ganha? Tem dias que conseguimos pegar assim, eles pagam, o comércio hoje, eles pagam assim, eu vou lá, trabalho na tua loja, depois de 15, 20 dias eles dão baixo naquela nota e sai na nossa conta. Como eu não tenho banco, não trabalho com banco, a Renata vem e depois me ressarce. Entendi. Mas dá quanto? Dá uns R$200, dá uns 300? Por loja, nós trabalhamos 100 a 150 reais. Se você conseguir pegar, por exemplo, umas 3 lojas na semana, é uma coisa, não consegue. Não consegue. Não consegue. Tem semana que mas não umas consegue. 4 no mês, dá? Dá. Mas que seja, se você ganhar os 150, são R$600. É muito pouco, né? Com o preço que estão as coisas, fala a verdade. Tomate... Não dá pra comprar. Tomate R$7 o quilo. Eu fui comprar tomate essa semana que passou, eu vi lá na banca quase R$7 o quilo de tomate. Sim. E muitas vezes o que acontece? Nós ficamos assim, trabalhamos sábado hoje, daqui 2 sábados corridos nós recebe. Entendi. Às vezes você vai trabalhar, Entendi. O carro dela ela faz locução e também faz o carro de som.
Não, o pagamento em si não é ruim. Uhum. O que é ruim é que poderia ter isso todos os dias, e Sim, não tem, como fosse bom. infelizmente. Não é? Sim. Não é verdade? Você tem alguma perspectiva de novo emprego e tal, de arrumar alguma coisa? Tenho sim. Tem. Mas tenho. completamente fora minha área. da sua área. Fora da minha área. E tem que se sujeitar a isso. Quer dizer, ou Eu vai preciso sustentar minha casa, sustentar né? a sua casa. Não é escolher o trabalho, é trabalhar. Mas não dá. E é um trabalho que você pode ser registrada, por exemplo? Eu acho que dá até para ser registrada, porque hoje em dia, o que complica, Beth, é que, tipo assim, eu trabalhei a vida toda naquilo, né? Minha experiência é o comércio, claro. né? Então, hoje eu não estou podendo escolher, até mesmo porque o comércio está defasado, né? Então, você não pode ficar escolhendo. Exato. Então, você tem que se sujeitar a pegar outras coisas, né? Exato. Então, aí, tipo assim, se vai ser registrado ou não, isso daí também já nem passa mais na sua cabeça. O importante é você saber que tal dia do mês você tem tanto e com aquele tanto você tem que sustentar a sua casa. Então, isso que você está falando é muito importante. Você percebe que nessa situação, como o trabalhador é desvalorizado, quer dizer, as nossas lutas que são históricas para que você tenha registro, recolha o INSS, recolha o fundo de garantia, tenha o 13º, tenha o direito às férias, etc, etc. Nós estamos nos perdendo, por quê? Porque as pessoas precisam sobreviver. A sobrevivência está em primeiro lugar. Às vezes a pessoa abre mão de falar, não, eu não é igual você, não tenho registro, né? E, quantos anos você tem? Tenho 33. É novo ainda, mas de qualquer modo, né? E você? 36. São mais ou menos parecidos de idade, né? Mas de qualquer modo, se eles estão trabalhando registrado, é tempo que conta para aposentadoria. Muito embora nessa nova... Eu não acredito que eu vou conseguir me aposentar, mas não, então eu acho que o brasileiro vai perder a esperança. Acabou. Não é só de aposentadoria, dos direitos trabalhistas em geral, em geral. Né? Porque, tipo assim, hoje a gente vive um governo que a cada votação é para retirar o direito do trabalhador. Justamente. Né? E aí você elege os deputados, você elege os senadores, você elege o presidente que vai lá para tirar o seu direito. O seu direito. Olha, então, olha o que nós perdemos esses tempos. Nós tivemos a terceirização da mão de obra, liberou geral, ou seja, o que significa isso? Eu já fui visitar empresas em São Paulo, onde o funcionário terceirizado não tem os mesmos direitos do funcionário que é contratado pelo regime direitinho, certinho ali. Ele não pode usar o mesmo banheiro, não pode usar o mesmo refeitório e não tem os mesmos direitos, porque é uma empresa que contrata você e coloca você para trabalhar num outro lugar. Se essa empresa entra em falência, se essa empresa desaparece, as pessoas ficam ao ver navios. Depois veio a reforma trabalhista, que destruiu os direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores ainda não têm noção do que eles perderam. Eles vão saber o que eles perderam daqui uns 10, 15 anos. Quando as pessoas começarem a querer levantar os seus fundos, o seu isso, o seu aquilo, ela vai saber, puxa vida, mas não tem mais direito a isso. As pessoas não... Agora, essa reforma da Previdência, eu ia usar um termo, mas falei, é melhor eu não usar. Essa reforma da Previdência, vocês, por exemplo, estão sem contribuir. Sim. Antes você pegava uma pessoa, ela contribuía, podia fazer uma contribuição ali de 5 anos e ela podia pedir aposentadoria. Agora vai precisar de 20 anos. De 20 anos no mínimo, assim, quem nunca trabalhou, né? Olha, eu tenho 50 anos, eu nunca tive registro em carteira, você tem que mostrar que você vai ter que contribuir 20 anos. E fora o que eles já estão cortando. Fora o que eles já estão cortando. Minha mãe mesmo foi cortada. Minha mãe, ela se aposentou por um acidente grave que ela sofreu de trabalho, né? Ela tem toda a parte do tornozelo do pé reconstituída por cacos de ossos, né? Então, tipo, ela não aguenta andar muito tempo. E fora os problemas que a idade vem trazendo, claro. Né? E depois de um certo tempo aposentado, foi cortado o benefício dela. Deixa eu perguntar uma coisa para você, antes de perguntar outra para você. Aproveitando que você falou da mãe. Esses dias até nós estávamos conversando. Eu fiz uma audiência pública contra a reforma da Previdência e para lançar a frente a favor das aposentadorias lá em São Paulo. E a gente tocou nesse assunto, que hoje você tem muitas famílias onde o aposentado é que acaba sendo o sustento da casa. Porque o filho está desempregado, o neto está desempregado. No teu caso, você tem um pouco de ajuda também da mãe que é aposentada? Então, agora eu não posso contar mais, coitado, porque agora não tem mais. Puxa!
Mais essa ainda. Ela não tem mais benefício, foi cortado o benefício dela, né? Então, Com todas as dificuldades que ela tem. Com todas as dificuldades que ela tem, foi cortado o benefício dela. Mas, meu Deus do céu. Então, é complicado. Não, e agora parece-me que o presidente falou que vai dar um bônus para os médicos que fazem a perícia. Quanto mais o profissional da perícia negar a aposentadoria, maior ele vai. Gente, aí é desumanidade, né? Fala a verdade. Nova, né? Pois é, pois é. Me fala uma coisa, você tem ajuda dos seus, por exemplo, seus pais moram aqui, não sei se... Meu pai é falecido. Falecido. Minha mãe, quando meu pai faleceu... Pegou a pensão. Pegou uma pensão alimentícia. Mas minha mãe comprou a casa atualmente onde nós moramos. Graças a Deus. Aí né? ela chega a receber tudo, porque ela cuida de uma irmã minha que tem problema mental e os 4 filhos dela. Ainda esses dias atrás, né, Dani? A sua irmã tem um problema de uma deficiência. Mental. Mental. E eu estava cuidando dos 4 filhos. E eu estava cuidando dos 4 filhos dela. Minha nossa, é uma Porque creche, minha mãe estava namorando um rapaz e foi embora. Aí tinha vez de eu estar no Face desesperado. Aí o que eu fazia? Vou maquiar de palhaço para mim correr de um lado, correr do outro. A minha feição, muitas vezes, eu pinto a minha face para me poder dançar, para tirar um pouco. E você tem ajuda da comunidade, Adriano? Não. Não tem? Não. Assim, a comunidade onde eu moro é assim. Amo os meus vizinhos, todos os meus vizinhos, graças a Deus. Só que assim, a gente vale aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é. Muitas vezes. Mas muitas vezes, como eu falo, Beth, eu fantasio muitas vezes para mim sobressair. Claro. Eu falo para minha esposa, eu tenho que sobressair, eu tenho que dar risada muitas vezes, tenho que alegrar muitas vezes as pessoas. Quando você tem vontade de chorar. Quantas vezes eu tenho que chorar. Muitas vezes eu fui para Vila Roberto com o carro, eu tenho um carro, o motor está fundindo. A minha esposa tinha o dela, eu tinha o meu. E muitas vezes eu tenho que ir num posto, pôr óleo queimado. Eu agradeço um dono de um posto de Catanduva, que ele me dá óleo queimado, eu ponho um óleo queimado. Eu tenho que muitas vezes, Beth, me desculpa, imagina, pintar o rosto para mim poder sobreviver. E muitas vezes meus filhos, outro dia veio pedir bolacha para mim, eu falei para minha esposa, eu tenho que sair de casa, eu tenho que sair gritando, do Trevo de Pindorama até Vila Roberto, perguntar muitas vezes, Deus, por quê? Por quê? Muitas vezes por quê? Tem amigos meus que vêm e me abraçam. Eu falo tudo que muitas vezes eu preciso de um abraço. É um abraço. Um abraço e um emprego. Como eu lhe disse, eu mato um leão por dia. Imagina. E muitas vezes ninguém sabe. Muitas vezes, né, Dani? Imagina. Olha, muitas vezes a nossa trajetória fala assim, fulano, ele assim. Não, mas ninguém sabe. Muitas vezes dentro de 4 paredes, muitas vezes. Eu imagino. Mas graças a Deus, Beth, tem pessoas que às vezes nos apoiam, alguns comerciantes. E essa minha amiga, como eu te falo, eu louvo a Deus. Onde eu vou, eu louvo a Deus pela vida da Renata. Então, vocês aí que estão assistindo o programa, né, que tiverem alguma oportunidade para poder dar, são pessoas que são profissionais, que simplesmente não tiveram uma chance. Tiveram, já trabalharam, mas agora, na atual conjuntura, estão passando por um momento, um perrengue, como a gente diz, que nos emociona ele, e certamente coloca a vida da família numa situação muito difícil. Exatamente. Muito difícil, né? E precisa de ajuda. As pessoas não querem esmola, as pessoas querem dignidade. E o trabalho dá dignidade. Por isso que a gente tem que lutar para ter um trabalho digno. Fala a verdade. Isso é verdade. Mas eu falo, Beth, uma coisa, assim, as pessoas às vezes elas falam assim, você joga toda a culpa na política. Não é que a gente joga toda a culpa na política. Hoje em dia a gente está vivendo o fruto da política, da necessidade que as pessoas têm de não saberem votar. Elas insistem em votar errado e é isso daí que acontece. Por quê? Porque todo o nosso dinheiro, todo que a gente paga nos impostos, aquilo não está sendo revertido de volta para a população. E é onde a gente vê essas situações que a gente acaba passando. Porque, tipo, Catanduva não tem uma política de trazer uma empresa para gerar trabalho. Uma empresa aqui em Catanduva, com esse monte de terreno que tem aqui, vazio, o parque industrial está lá, vazio, não é? Poderia vir uma empresa grande para cá. Precisa ser agressivo, precisa buscar, precisa ir atrás. É difícil, mas tem que lutar. Porque se a gente fica sentado, não se tiver gente trabalhando, vai ter gente comprando no comércio. O comércio aquecido, quem trabalha no comércio vai ter dinheiro para comprar também. Justo. Então isso daí vai gerando trabalho, vai aquecendo a economia da cidade. E a gente não está tendo isso aqui.
e nem uma perspectiva de ter. Eu sei. Né? Então tá cada vez pior, tá cada vez pior. Eu concordo plenamente com ela, porque, não é? Você não concorda? Com certeza. É isso, porque a economia, ela gira. Se você... É bobagem quando, por exemplo, o governo fala que tem um déficit na Previdência, então ele precisa reduzir isso, reduzir aquilo. É bobagem. Por quê? Porque o dinheiro tem que chegar na mão das pessoas. Tem que chegar, porque se chegar na mão dos mais... Quem consome nesse país não são os mais pobres. Os muito ricos nem ficam aqui. Às vezes vão para Miami consumir. Né? Os mais pobres são os trabalhadores, que pegam aquele dinheirinho da aposentadoria, do trabalho, seja um salário mínimo, seja 1,5, seja 2 salários mínimos, vai no comércio, compra. Se ele compra, ele gera, ele movimenta o comércio. Poderia, se o nosso comércio tivesse movimentado hoje, tivesse uma venda, certamente ela estaria trabalhando ainda. Se a nossa construção civil tivesse boa, né, como agora estão falando que não vai até o dinheiro Minha Casa Minha Vida acaba agora em junho, então não vai ter mais, ele, eletricista, poderia estar sendo absorvido pela construção civil, não é? Quando você faz um conjunto de casas, de construções, etc. O que acontece? A economia para, refreia, quem que são os primeiros prejudicados quando a economia para? Quem são? São os trabalhadores. São as trabalhadoras que são os primeiros a serem dispensados. Se eu vejo o meu lucro diminuir, o que eu faço primeiro? As pessoas acabam mandando embora, reduzindo o seu número de trabalhadores, de funcionários, etc. Sim, que hoje eu passo no comércio, a gente passa entregando currículo, você vê um monte de vendedor de braço cruzado com medo de perder o emprego. E a loja o gerente já fala, a gente não está contratando no momento. Mas por quê? Porque ninguém tem dinheiro para comprar. Vai comprar como? Exato. Né? E às vezes fazendo algo que antigamente era inimaginável. Ou seja, você ganha R$ 1.500, o teu patrão te chama, ou o empresário te chama, ou o dono do comércio te chama e fala, olha, não vou poder mais te pagar 1.500. Eu vou ter que te pagar 1.000. E às vezes as pessoas, está acontecendo muito isso no Brasil. Muito isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na TV Alesp, na TV Assembleia, tiveram um problema lá, tiveram que chamar todos os profissionais, reduzir o salário deles pela metade, com aval do Ministério Público do Trabalho, infelizmente. E eles se submeteram. Por quê? Porque vai perder o emprego? Não pode, é o que eles falaram. Tem gente ali que tem há mais de 20 anos ali. Eles chegaram para mim, porque eu fui uma das deputadas que mais me coloquei a favor deles. Pelo amor de Deus, Beth, vamos arrumar algum jeito, porque se eu sair daqui, eu vou ficar desempregado, porque eu não tenho onde trabalhar. Né? Então, me dá o contato, põe seu contato aí pra gente. Qual que é? Tá um celular? É um celular, era 17. 17 992 470530. Ele não é marido de aluguel, mas pode ser quase perto disso. Ele pode fazer tudo que vocês precisarem. Viu? Ou é parte elétrica, às vezes um conserto, uma calçada que quebrou, às vezes levar alguém para um filho para um lugar, para o outro, ele se vira. Locutor, né? De porta de loja. Locutor de porta de loja. O que ele precisa, ele tem 4 filhos. O que ele precisa é de ajuda. Ele não quer ajuda, você não precisa ficar pensando em levar comida para ele. Precisa de trabalho. As pessoas querem ter dignidade. Né? Ninguém quer, vocês viram ele, se emocionou, me emocionou também, certamente deve ter emocionado muitos de vocês aí em casa. E o seu não precisa dar contato, né, Dani? Porque você já vai, graças a Deus, arrumar alguma coisa. Fora do que ela faz, mas, né? Tem que lutar, né? Tem 3 filhos, né? Tem a mais velha trabalhando, mas não sustenta a casa. Você sabe, essa moçada vai trabalhar, eles ganham dinheirinho para eles, né? Comprar uma roupinha, fazer uma unha, principalmente menina, né? Gosta de uma coisa, de outra, botar crédito no celular. É assim, né? Os filhos das classes trabalhadoras também querem ter direitos e merecem ter direitos, e é justo que os tenha, né? Então, gente, nós temos que realmente pensar que a vida não está fácil. O desemprego aumentou muito, nós precisamos nos unir e a gente precisa cobrar daqueles que têm responsabilidade de manter os programas sociais importantes que ajudam nessa hora. Né? Eles podem não resolver, não ser a salvação da lavoura, mas eles são ajudas importantes, como você que ainda não tem acesso, foi lá no CRAS, não conseguiu resolver o problema dela,
ele também não pode perder de jeito nenhum os benefícios que ele tem direito. Benefícios são para isso, são para serem destinados para quem precisa e exatamente no momento de maior necessidade das pessoas. E mais do que isso, a cidade também precisa criar alternativas, né? Eu não estou dizendo que num passo de mágica nós vamos trazer uma empresa aqui para gerar 3.000 empregos. Não se trata disso, mas tem que criar condições sim para a cidade poder se tornar um pouco mais atraente, para ela crescer, para ela avançar e para ela absorver. Nós temos 2 exemplos aqui hoje, o Adriano e a Dani. Certamente poderíamos fazer fila de pessoas aqui para trazerem os seus depoimentos e a vida difícil que eles estão levando. Por isso mesmo que é importante, que cada um faça a sua parte, que cada um trabalhe naquilo que pode ajudar, para que a gente possa ter um impacto menor negativo sobre as famílias da nossa cidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, né? Tenham se emocionado com isso e também cobrem aqueles que vocês sabem que deverão ser cobrados. Você que é trabalhador, que é trabalhadora, fica aqui os cumprimentos meus e do lado a lado, né, no nosso programa, para que a gente possa vislumbrar um futuro menos trágico, um futuro um pouco melhor, um futuro mais inclusivo, um futuro mais justo, mais fraterno e mais generoso com esses que geram a riqueza no nosso país, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Um abraço a todos e até nosso próximo programa. Continue agora com a programação da Nova TV.